E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora de podcast. Hoje vamos falar um pouco de Flamengo, vamos falar de São Paulo, vamos ouvir um trecho da coletiva do Rogério Ceni, um pouco da prévia da Supercopa do Brasil. O jogo tá chegando, né? Os motores vão esquentando, a ansiedade vai batendo para a torcida e queria ouvir com vocês um pouco da coletiva do Fernando Diniz. Até comentei ontem, né? Fiquei um pouco sem tempo essa semana, não consegui ouvir muito, né? Não consegui acompanhar muito o futebol de perto. E aí eu queria ouvir com vocês a coletiva do Diniz, porque o Fluminense empatou, né? Só que não tem a coletiva do Fernando Diniz no canal oficial do Fluminense. Então nós vamos de Rogério Ceni mesmo, tá? Jogo a vitória, a goleada para cima da Portuguesa. Ah, poderia ouvir o do Botafogo? Cara, o Botafogo rodou muito seu time, né, na última partida. Então, foi meio que aquela do vence um adversário com um time basicamente reserva, foi meio que o Palmeiras fez, né? Venceu um adversário, conseguiu uma grande vitória com o time reserva, mas o Palmeiras eu ouvi principalmente pelas críticas muito mal dirigidas, na minha opinião, pelo Abel Ferreira à imprensa, é coisa que eu não concordo e eu precisava desabafar um pouco. Mas enfim, começar pelo Flamengo, né? As vendas do Flamengo no ano, deixando os créditos aqui, o site do GE, Globoesporte.com, né? Alguns números, alguns atletas, o Flamengo já, cara, o ano nem começou, confirma a venda do João Gomes, aí cerca de 103 milhões, 103,8, né? Foi o Ramon também e o Tuller, né? O Flamengo fazendo muita grana com a garotada do Ninho do Urubu. E além de ser um time que contrata muito bem, tem um super elenco, é um time que sabe vender muito bem. Né? É impressionante como talvez o, o mercado do Palmeiras, as vendas do Palmeiras tenham chamado mais atenção. Né? Tenham dado um pouco mais de vista, principalmente pela venda do Endrick. Isso foi uma super venda, né? Não tem como também não chamar atenção, foi um baita de um valor. Mas também tem como a gente deixar de destacar o que o Flamengo faz, o seu trabalho de base, de vender jogadores, e todo ano, né, o Flamengo consegue bons valores vendendo as joias da casa. Né? Então o Flamengo, o seu poder financeiro não vem apenas de uma boa administração, não vem apenas de torcida que enche o estádio, não vem apenas de venda de camisa, não vem apenas com premiação, vem também com uma gestão focada no trabalho de base para vender jogadores e ter receita, ter sempre muita receita em caixa para fazer as grandes contratações. Tá? Sobre São Paulo, deixa eu pular aqui para o São Paulo, que o São Paulo confirmou aqui, anunciou a contratação do Caio Paulista. É o oitavo reforço do São Paulo. Eu até tinha comentado ontem, né? No início do ano, para quem não se recorda, e a gente ouviu um pouco dessa coletiva aqui do Rogério Ceni, antes do Campeonato Paulista começar, um desabafo, né? Falando que precisava de reforços. Ele exaltou a gestão São Paulino, o trabalho que eles estão fazendo de meio que enxugar a folha salarial, e naquela altura ele passou alguns números. Só que naquela altura alguns nomes ainda não tinham sido contratados, como é o caso do próprio Caio Paulista, como é o caso do David, que foi um pedido que ele, inclusive, naquela coletiva citou o nome do David, né? E o cara que chegou e jogou. Na coletiva pós-jogo, eu não sei se a gente vai chegar nessa altura da coletiva, porque a coletiva é bem longa, né? O Rogério fala que ele queria que o Caio Paulista já jogasse esse jogo contra a Portuguesa, né? Então, o David foi contratado e já foi jogar. E ele queria que o Caio Paulista fosse contratado e assim, ele até fala, por questões burocráticas, infelizmente a gente não pode contar com o atleta hoje, né, no dia do jogo, mas ele já queria pôr o cara para jogar. Então, já vou chegar nesse assunto, mas assim, a primeira coisa que eu queria falar é em relação do que ele falou. Obviamente que a folha salarial foi enxugada, né? Isso é muito óbvio. Agora, toda aquela margem, né? Aquela gordura que o Rogério apresentou em relação a quantidade de, assim, o que será gasto, né, na manutenção da folha salarial, aquele número certamente deve ter mudado muito, porque o São Paulo, ele dispensou e vendeu jogadores, sim, mas o São Paulo também está contratando na mesma quantidade. Repito, não é o mesmo valor de mercado dos atletas. Alguns deles
não é o mesmo valor de mercado, são jogadores que custam muito menos ao São Paulo. Mas mesmo assim, né, esse balanço não vai ser tão favorável como foi pintado pelo Rogério Ceni logo no início do ano, antes do campeonato começar. Mas aí é uma coisa importante, né, que eu queria fazer um chamado à reflexão de como o Rogério e o São Paulo estão montando esse elenco da equipe, né, do Tricolor Paulista, porque se a gente parar para pensar, quando o Rogério chega para salvar o São Paulo do rebaixamento, o ano passado foi um ano de tentar consolidar muitos jogadores que já viviam, cara, estavam vivendo esse período ruim do São Paulo, né, de uma carência de títulos, de um jejum de títulos, muitos daqueles jogadores estavam lá. E é uma coisa que o Casemiro fala, né, de que às vezes o torcedor olha para aquele jogador e olha a cara do fracasso, né? E muitas vezes eu acho que o próprio jogador se frustra e às vezes cara, pelas várias tentativas acaba meio que se acomodando de, cara, não tá rolando, você perde um pouco da motivação. E aqui não é fazendo um julgamento em relação ao atleta. Isso acontece. Se você está no seu ambiente de trabalho e você não vê perspectiva de melhora, né? De uma promoção, de um aumento, você naturalmente desanima e você passa a trabalhar por trabalhar, né? Você não vai trabalhar ambição. Cara, vou trabalhar muito porque talvez isso. Não, assim, às vezes você tenta, nada acontece, você simplesmente desanima e fala, pô, meu, eu vou fazer o meu mesmo, sabe? Assim, já vi que nada vai mudar, então vida que segue, não vou me estressar, não vou me frustrar, vou seguir fazendo o meu, né? O famoso faz o meu que eu faço o seu, faz o meu que eu faço o seu, é brincadeira. Faz o seu que eu faço o meu, deveria ser assim, né? Mas não é. Faz o seu que eu faço o meu e aí vamos, né? E aí vamos. Então, eu acho que essa renovação que o São Paulo conseguiu promover, ela foi importante porque para trazer uma nova identidade. A gente entende que é a formação de um novo elenco e que naturalmente vai ter um problema de entrosamento. Mas o fato de você trazer jogadores cara, de outras equipes e com uma outra mentalidade, pô, que nunca estiveram, muitos deles nunca estiveram na capital paulista de fato, né? E você experienciar a capital paulista, um grande clube como é o São Paulo, assim, isso dá uma renovação, isso é uma renovação de ânimo, que talvez seja o que o São Paulo precise, né? Se a gente olhar friamente, dá para dizer que o São Paulo dá para competir com isso pensando numa temporada longa, não estou nem falando do clássico que vai acontecer no final de semana. O São Paulo vai encarar o Corinthians, mas eu digo assim, ao longo de uma temporada, pontos corridos, competição de mata-mata, dá para imaginar que o São Paulo vai conseguir competir com o Corinthians? Não. O que a gente imagina é que o Corinthians deva ter resultados esportivos melhores do que o São Paulo. Melhores. Não estou dizendo que vai ser muito melhor. Estou dizendo que vai ser melhor. O Palmeiras, dá para o São Paulo comparar com o Palmeiras? Não dá. Assim, o que a gente imagina e assim, a projeção ela é feita única e exclusivamente com base no que a gente vê nos últimos anos. Né? Se o São Paulo for campeão de tudo, falaram um monte. Cara, assim, é uma exceção. O torcedor às vezes usa isso para, sabe, achar que é o dono da verdade, mas não é assim, é uma exceção. A gente viu o próprio Atlético Mineiro. Foi campeão da Copa do Brasil, campeão do Campeonato Brasileiro, semifinalista da Libertadores no ano passado, né? Foi uma decepção. Por quê? Porque se colocou uma grande expectativa dentro de um super trabalho que foi feito, obviamente. Isso é verdade. Foi um grande trabalho com um grande elenco. Mas aquilo foi exceção. Então, se achar que a exceção é regra, você pode se colocar num problema depois, como aconteceu com o Galo. Então, se você imaginar a lógica, o São Paulo vai ser competitivo, mas não dá para competir. E é importante essa renovação de ânimos, porque você sentia, né? Você sentia nos jogadores, você sentia no próprio Rogério a frustração em algumas coletivas. Então, é uma postura que, trazendo essa renovação, trazendo novos jogadores, traz uma injeção de ânimo diferente. De uns jogadores que não viveram esse período do São Paulo, do torcedor cobrado, o cara que tem a cara do fracasso. Não, são caras que estão vindo porque querem ser bem-sucedidos, porque querem representar o São Paulo, querem honrar a camisa tricolor, querem trabalhar com o Rogério. Então, uma gestão de ânimos importante para consolidar o trabalho do Rogério. Então, uma reconstrução, sim. Parecia no início ser muito ambiciosa, sim.
Mas hoje a gente consegue saber que, cara, era necessário ter feito isso. E o São Paulo, que hoje se apresenta, para mim passa muita expectativa de, cara, pode ser um ano muito bom pro São Paulo, tá? Pode ser. De novo, se dizer que vai brigar por algum título, é muito cedo e eu acho que se você pensar o que é o normal, né? O que é o normal? Se você pensar que o Palmeiras mais uma vez vai fazer um grande ano, se você pensar que o Flamengo mais uma vez vai fazer um grande ano, se você pensar que o Furacão mais uma vez vai beliscar um grande título, fica difícil de imaginar que o São Paulo vai brigar por alguma coisa. Fica difícil. E aí, não é, tá falando, não, cara, assim, a gente tem que trabalhar com a realidade. O São Paulo, o torcedor do São Paulo, nos últimos anos viveu de vender ilusão e de comprar ilusão. Isso precisa acabar. E o Rogério começou o ano falando sobre isso. Quando perguntado de Lucas Moura, falou, cara, a gente precisa parar com essa história, né? Precisa parar de vender ilusão para o torcedor, porque isso aí não existe, né? Esse assunto tem que acabar. Então é exatamente isso. O Rogério, eu gosto do Rogério porque cara, ele traz a razão. Então assim, não adianta achar que vender essa ilusão de que vai brigar por título. Pode brigar? Pode brigar. E perguntado sobre o objetivo da temporada, ele nem respondeu. Ele falou, cara, o objetivo é ser competitivo. Esse é o primeiro ponto. E aí, se vier algum título, vai ser consequência do trabalho e da competitividade que esse elenco tiver. Então, a gente tem expectativa de que seja um ano bom, que seja um ano interessante, que seja um ano promissor de reconstrução, de um recomeço de trabalho. Agora, eu queria destacar coisas interessantes, coisas importantes em relação ao elenco São Paulino. É porque se a gente olhar e comparar com o Palmeiras, e aí, o torcedor do São Paulo, não estou vendo uma ilusão, não. Assim, não usa isso como base para começar a se empolgar e achar que já é melhor que o Palmeiras. Calma, o elenco, no caso, né? Não estou comparando grandeza de clube, pelo amor de Deus. Até porque eu acho que cada um tem a sua grandeza e cada um tem o seu, né? Não adianta ficar nessa briga eterna disso aí, deixa para o torcedor, né? Quem é maior, né? Quem tem mais história? Isso aí fica para o torcedor, isso fica para a torcida. Eu estou falando no momento atual, né? O elenco do Palmeiras, até pelo trabalho longevo, de longa data, é um elenco muito melhor, né? Enfim, se você discorda disso, então infelizmente você precisa, né, acompanhar a história recente do futebol brasileiro e acompanhar o que os jogadores das duas equipes fizeram. Mas acho que não fica claro que o elenco do Palmeiras é melhor que o do São Paulo. Mas se a gente pensar em contratação, o que eu queria falar hoje é a importância de você contratar um jogador que de fato você quer, né? De fato você quer. Então o Rogério Ceni falou tanto do David. O cara chegou, o cara já saiu jogando, o cara já saiu fazendo gol na estreia, não foi nem apresentado, já fez gol. Mais uma boa partida do David agora. Então, assim, a importância de você trazer um jogador que o treinador conhece e que tem exatamente o perfil que imagina o treinador, no caso o Rogério Ceni. Um cara que é um cara habilidoso, um cara da velocidade, que ele executou isso no último jogo contra a Portuguesa. De puxar, de se enfiar no meio da defesa, abrir os espaços, driblar marcadores e colocar o companheiro na grande área numa situação muito confortável de marcar o gol, né? Então ele sempre falou disso, ele vinha falando isso desde o ano passado. E agora ele tem. E agora a gente está vendo o resultado. E ele falava do David, né? E o São Paulo, tá bom, vamos trazer. Se é isso que o Rogério quer, vamos trazer. Eu não sei nem os valores, eu nem procurei os valores. Eu acho que o Inter deve ter diminuído um pouco, eu acho que o São Paulo deve ter aumentado um pouco, né? Porque um não queria ceder pelo valor que o outro queria pagar, o outro não queria pagar o outro que queria cobrar. Então, já que não vai jogar no Inter mesmo, já que o São Paulo quer tanto, vamos fazer um embolado. Você baixa um pouco, eu subo um pouco e fica todo mundo feliz, né? Inclusive o Rogério Ceni. E tá dando resultado aí. Né? O cara que estava encostado no Internacional em duas partidas pelo São Paulo já, o cara tá arrebentando. Então, assim, a importância de você trazer um jogador que o treinador realmente quer, né? Que o treinador realmente almeja. Cara, esse cara vai cumprir um papel importante na minha equipe, né? Por que eu tô falando isso? Porque se a gente olha o Galopo que jogou como um nome improvisado. Não foi o nome que o Rogério pediu, tá? Esse foi um cara improvisado. Mas se a gente olhar pro Palmeiras, cara, quanto tempo tá esse Galopo no São Paulo, né? E só nessa partida aqui, e com todo respeito, assim, não tô criticando
o atleta, mas o torcedor palmeirense já vai saber de quem eu vou falar. Estou falando de Atuesta, né? Que jogou inclusive a última partida do Palmeiras. Se você comparar, são posições diferentes, tá? Obviamente que são posições diferentes e o Galopo inclusive nem é centroavante, nem é camisa 9, mas jogou como um 9 a última partida. Só que o Galopo em uma partida, essa contra a Portuguesa, jogou muito mais que o Atuesta do Palmeiras desde que ele chegou. Ele jogou muito mais do que o Palmeiras. E o Atuesta chegou ao Palmeiras muito antes que o Galopo, né? O Galopo chegou no final do ano passado, praticamente. Muito mal, muito mal. De fato, quando ele chegou, eu falei, meu Deus, São Paulo gastou um dinheirão, a maior contratação do São Paulo, acho, né? Gastou um dinheirão por um cara desse. Né? Mais uma lambança da gestão tricolor. Aí o Rogério encontra uma posição improvisada para ele e dá certo, né? Então, cara, assim, aquelas coisas, porque o Abel, ele sempre fala de dar tempo, do cara entender, do cara se ambientar, e eu já falei mais de uma vez aqui. Eu não tenho dúvida se o Abel se mantiver no Palmeiras, tá? Se o Abel se mantiver no Palmeiras. Eu não tenho dúvida que esse Atuesta ele vai virar em algum momento. Eu não tenho, com o Abel Ferreira, eu não tenho dúvida. Mas como que é esse trabalho de transição do Palmeiras, né? Como esse trabalho de transição do Palmeiras? Porque a gente vê por exemplo, é o que eu falei, acabei de citar, o Galopo. E o Atuesta até hoje não virou. Até hoje não virou. Talvez ele tenha que ser emprestado, como aconteceu com o Veiga, para ter uma rodagem, para ter uma experiência melhor e falar, cara, preciso mudar o jeito de jogar, precisa ouvir outros treinadores, outras opiniões, para ele se tornar um atleta mais completo. De repente faça sentido. Mas neste momento é uma contratação que ainda não deu certo. Então por isso que eu estou falando assim, muito me questionam, assim, me questionei em relação ao Galopo e eu acho que isso não quer dizer que a contratação do Galopo já valeu a pena. Eu só estou dizendo que até este momento, em uma partida, o Galopo fez muito mais que, por exemplo, o Atuesta. Isso é minha opinião. Isso é minha opinião. Talvez outras pessoas tenham. O Abel certamente tem outra visão sobre isso. Mas eu acho que em uma partida ele já fez muito mais. Ah, mas são contextos, né? O São Paulo joga de um jeito diferente. Ali ele meio que tem que ser o cara, tem que chamar a responsabilidade. No Palmeiras o Atuesta fica meio com. Eu falei, cara, são posições diferentes. E às vezes a comparação não é justa, mas é o que eu tô falando. É pelo rendimento esportivo. A comparação que eu faço aqui é em relação ao rendimento esportivo. Enfim, esse ano o São Paulo parece que está fazendo contratações muito mais assertivas. Por exemplo, o Wellington Rato, grande contratação do São Paulo. Grande contratação do São Paulo. Vem fazendo um bom início de temporada com o São Paulo. Então, assim, o São Paulo que errou muito. Por isso que eu falei e eu vou voltar, né, a repetir. A importância de você contratar um jogador que o treinador de fato pediu. Né? Pedi o jogador, ele veio, então vou pôr para jogar e ele vai render, de acordo com a minha ideia de jogo. Se ele executar, vai render. E está rendendo, né? No São Paulo está rendendo. Então não são jogadores estrelados, não são. Mas o São Paulo, dentre os grandes paulistas, se a gente for olhar os gigantes paulistas hoje, né? O próprio São Paulo, como citei, o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, e a gente colocaria dá para colocar até o Bragantino nessa fatia. O São Paulo é o que apresenta o melhor futebol, para mim, até o momento. É óbvio que é início de temporada, é muito cedo, mas eu falei, a gente tem que começar a subir a cobrança em relação aos outros, né? Tem que começar a subir a cobrança. Acabei de falar aqui que pensando numa temporada longa, eu acho que o Palmeiras e o Corinthians vão ter resultados esportivos muito melhores que o do São Paulo, eu acho, ainda acho. Vai depender muito, obviamente, de continuidade de trabalho. No caso do Corinthians, se o Lázaro vai dar certo ou não, se a torcida vai ter paciência ou não, né? Porque a torcida não teve paciência alguma com o Silvinho, por exemplo. Não teve, cara, zero paciência e tolerância com o Silvinho. Então depende muito de contextos. Mas se a gente imaginar que o trabalho tenha continuidade, eu acho que o resultado esportivo dessas duas equipes será melhor que o do São Paulo, em virtude do elenco. Mas que o São Paulo, que o Rogério Ceni conseguiu já montar um bom elenco para ser competitivo, a ideia, a perspectiva na sequência da temporada, para mim é muito boa. Muito boa de que vai ser uma equipe competitiva. Na hora que tiver que rodar, talvez, eu não sei. Né? Não sei. O Rogério, por exemplo,
já jogou com muitos titulares, na minha opinião, titulares dessa última partida contra a Portuguesa, e eu me preocupo com relação ao clássico, porque o Rogério mesmo falou, né? A gente teve dias a menos. O São Paulo jogou na quinta, o Corinthians jogou na terça. Gente, existe uma diferença muito grande, né? E são 2 dias de diferença, praticamente, né? É muito tempo. É muito tempo de descanso. Ainda mais para o Corinthians, que tem atletas um pouco mais experientes. Se jogassem na quinta também, o tempo de recuperação dos atletas, muitos, a maioria dos atletas do São Paulo, ia ser, cara, assim, muitos mais. Pô, tô tentando buscar as palavras certas aqui. Mais jogadores do São Paulo, mais jogadores do São Paulo estariam em melhor condições físicas do que os jogadores do Corinthians experientes, principalmente o Renato Augusto. Agora, com um dia a mais de descanso, 2 dias a mais de descanso, aí o Renato Augusto tem tempo de descansar e voltar para essa partida. Então, o Lázaro já administrou, né? Independentemente do que acontecesse, eu imagino que o Lázaro já teria administrado e o Renato Augusto jogaria titular de qualquer jeito. Eu só estou dizendo para ilustrar, né? Porque o time do Corinthians é um pouco mais experiente, tem uma média de idade mais alta que a do São Paulo, né? Então, o Rogério Ceni levantou esses pontos e, inclusive, isso aconteceu com o Corinthians no ano passado. O São Paulo teve mais tempo de descanso, o Vitor Pereira reclamou na época, né? E o Rogério Ceni também assinou embaixo. Cara, a gente teve dias a mais, isso pesa, né? Naturalmente pesa, faz uma diferença. Não pode de alto nível, né? Isso pesa bastante. Vamos daqui a pouco para a coletiva do Rogério Ceni. Eu só queria. Falei que eu queria comentar um pouco do caso do Daniel Alves, voltar mais uma vez a esse caso. Né? Você pode dizer, pô, tá ficando cansativo. Pô, tá ficando repetitivo. Cara, mas eu falei, assim, independentemente se você quer julgar, se você quer julgar aqui, eu sempre tomo uma posição, um posicionamento mais comedido, porque é um caso que ainda será julgado. Então, por isso que eu vejo muitas matérias, muitas reportagens, e eu vejo algumas jornalistas mulheres que elas se manifestam de forma mais contundente. E eu não critico isso. Eu acho que o posicionamento delas está corretíssimo. Está corretíssimo. Mas eu não posso tomar o mesmo, assim, um posicionamento um pouco mais enérgico, porque eu não entendo do assunto. Assim, eu não sou mulher. Assim, e por isso que eu sempre falo assim, discussão de aborto, né? Quem sou eu para falar de aborto? Eu não sou ninguém, porque quem tem que falar sobre isso são as mulheres, né? São elas que muitas vezes são violentadas, né? Que tem uma gestação fruto de uma violência sexual, né? E que tem que carregar esse trauma, e a criança, pô, vai remeter a esse momento de muito pavor que essa mulher passou. Então, quem tem que falar sobre isso são as mulheres. Eu não posso falar de um assunto e os homens não podem interferir num assunto que eles não entendem. Eles podem ler, eles podem tentar compreender, e eles só vão ter um compreendimento muito superficial sobre o assunto. Então, para todas as mulheres que estão falando do caso com mais energia, de forma mais enérgica, eu assino embaixo. Eu concordo, eu acho que tem que falar mesmo. E em virtude disso, eu estou, cara, rigorosamente falando todos os dias sobre esse caso, para que as pessoas não se esqueçam disso. É um caso muito grave, assim como é o caso do Vinícius Júnior na Espanha, né, o jogo do Atlético de Madrid, mas a gente vamos acabar dando destaque mais para esse, porque é o caso que está... O caso de racismo na Espanha é diferente, né? Você vê que, por exemplo, lá, ele sempre fala, vamos investigar, nunca dá em nada, né? Esse caso do Vinícius Júnior no último clássico foi absurdo, cara. Não sei se vocês viram, procura aí, mano. Colocaram um boneco com uma corda no pescoço na ponte, e o boneco tava com a camisa do Vinícius Júnior. Né? Então, assim, eu acho que já passou da hora, né? Assim, da justiça espanhola também ter uma atitude um pouco mais contundente em relação a esses casos. Mas, assim, é cultural deles. Né? É cultural deles. Não estou sendo conivente, tá? Não estou sendo conivente. Sim, mas é importante a gente falar sobre esse assunto. E eu trago esse assunto aqui também. Mas é o que eu falei. Eu vou pedir desculpas. Vou focar no assunto um pouco mais do Daniel Alves. Que são dois assuntos que, cara, infelizmente,
eles são muito negligenciados de uma forma geral, né? Tanto racismo contra violência como violência contra a mulher, né? Então, como é o caso que vai ficar na mídia por muito tempo e vem sendo falado todos os dias, vem sendo debatido exaustivamente todos os dias, eu também vou sempre trazer alguma notícia nova que a gente tiver, tá? E hoje eu falo em relação a duas coisas, né? O primeiro, noticiaram a primeira inconsistência no depoimento da vítima, né? Dentre várias inconsistências no depoimento do Daniel Alves, a vítima só tem um, né? Só que a vítima, assim, e aí muita gente já começa a tentar desqualificar, né, o depoimento da vítima, como a defesa do Daniel Alves provavelmente vai tentar fazer, que foi a questão do beijo, né? Diz que quando ela foi atendida pelo hospital, ela falou que aconteceu um beijo, né, entre os dois, e para a juíza ela falou que não. E apenas uma inconsistência, hein? Apenas uma inconsistência. Já muita gente já fica em alvoroço na internet achando que, nossa, ela mentiu, mentirosa, interesseira. Então, apenas uma inconsistência, dentre tantas outras provas, hein? Provas contra Daniel Alves. Então, assim, né? É aquilo que a gente volta àquela velha história de que a sociedade ela tem um machismo estrutural tão enraizado e uma inconsistência que apresenta de uma mulher que foi violentada, né? Então, assim, você vive um momento de pavor, né? Você acabou de viver um momento de pavor. E quem já viveu um momento de pavor, por exemplo, cara, violência urbana, por exemplo. Eu já passei por violência urbana. Na hora que você vai dar o depoimento, você tá com adrenalina no máximo, cara. Então você vai lembrar de muita coisa e você vai falar de muita coisa que aí quando você volta para casa, você às vezes nem dorme, né? Às vezes nem dorme, você fica meio, caraca, meu, e como o mundo é maluco, como o mundo é injusto, né? Você fica nessa paranoia e quando você vai dar talvez um segundo depoimento, né? Conversar com a polícia uma segunda vez, você ou lembra de mais coisa ou você, cara, meio que é, alguns pontos que você falou na primeira no primeiro depoimento, você meio que descontradiz aquilo, né? Mas assim, são contradições que eu tô falando, são contradições que de longe se equiparam ao que aconteceu ao que as contradições do Daniel Alves e as provas que ele tem contra. E o que eu falo, assim, no caso da mulher, eu tô falando, se você nunca passou por um momento de pavor ou desespero, você não vai entender. Mas se você já passou por isso, ou no momento que você vai entender isso, de que você dar o depoimento logo depois, é uma parada que você tá com uma adrenalina lá em cima, você tá horrorizado, você pode muitas vezes estar em estado de choque, né? Então você vai falar alguma coisa ali que não necessariamente aconteceu. Tá? Você pode ter não estou justificando. Assim. O que eu estou dizendo é que para quem sofreu um trauma muito grande, é normal cometer alguns deslizes em depoimentos, porque você vai. Então você está querendo dizer que. Não, cara, assim, não estou querendo dizer absolutamente nada. Só estou falando que no momento de muita adrenalina e de muita tensão, de muito terror, é natural que você se confunda, né? E fale alguma coisa que depois não necessariamente você vai falar. Tá? Então, e não é dizendo que depois você vai mentir ou não, é que depois você baixa um pouco a adrenalina, você começa a relembrar os fatos de uma maneira mais calma, né? Analisando os fatos como uma terceira pessoa na cena, no episódio, e aí você começa a lembrar de um detalhe ou outro que você pode ter falado ou não, tá? Na primeira vez, quando você imediatamente após o ocorrido, onde você está, cara, você está muito ansioso, você está muito angustiado, tá? Então isso é passível de acontecer. E certamente o júri vai levar isso em consideração, mas certamente a defesa do Daniel Alves vai usar isso a seu favor, o que eu acho que naturalmente vai ser vai ser é um argumento muito frágil, né? É um argumento muito frágil, em virtude de vários deslizes que o Daniel Alves cometeu nos seus depoimentos e nas várias provas cara,
todas elas apontam para a existência do crime. Né? Todas elas apontam para a existência do crime. A defesa vai tentar pedir a liberação do Daniel Alves para que ele responda em liberdade, né? E esses são alguns pontos aqui, né? O uso de pulseira eletrônica, não é a tornozeleira lá, né? Vai entregar o passaporte brasileiro para a justiça. E outro argumento que eles vão usar a seu favor é a questão do contrato com o Pumas, né? O Pumas rescindiu o contrato com o Daniel Alves, então aquele argumento de que ele teria motivo para fugir, porque ele vai jogar no Pumas, ele não tem mais esse argumento, porque ele está desempregado. Então a defesa vai por essas linhas, segurar, reter naturalmente o passaporte espanhol e o passaporte brasileiro, ou seja, ele seria uma pessoa que não poderia sair do país, tecnicamente não, mas a gente sabe que na Europa é muito fácil você transicionar de um país para o outro, sem precisar de passaporte. Você viajando dentro da própria Espanha, você não precisa de passaporte, que quem viaja internamente sabe como é. Aqui no Brasil, por exemplo, em qualquer país do mundo, se você viaja entre estados, você em nenhum momento precisa mostrar você só precisa do ticket, do bilhete do voo. Talvez, se o policial, o agente da imigração cismar, imigração não, porque como você está dentro do país não tem imigração, mas se o agente ali, da polícia, enfim, do aeroporto cismar com você, talvez ele peça um documento. Mas você não precisa de documento nenhum para viajar internamente, e na União Europeia é como se fosse um país, né? Então você pode ir para a França, você pode ir para a Itália, você pode ir assim, você pode transitar praticamente pela maioria do território europeu sem qualquer tipo de identificação, né? Então, essa questão de não tô aqui, pô, tem que ficar preso ou não. Quem sou eu para falar sobre isso? Eu falei, não tô aqui nem para julgar o mérito, tá? Não tô aqui nem para julgar o mérito, porque eu falei, eu não entendo absolutamente nada sobre isso, sobre questões jurídicas, né? Não entendo absolutamente nada. Eu sou extremamente leigo. Mas é o que eu tô falando, assim, eles vão usar esse ponto como argumento, mas o que eu penso foi, cara, assim, mesmo sem passaporte, você pode viajar para outra região da Espanha, o que pode acontecer, né? Ele pode ter restrição de sair da Espanha, mas dentro da Espanha pode ser que seja permitido ele viajar, transitar dentro da Espanha. Mas é o que eu falei, para ir para a Itália, pegar um trem para ir para a Itália, ou pegar um carro, um veículo, né, rodoviário para ir para a Itália, ele não precisa de passaporte. Se ele quiser dirigir até a Alemanha, ele não precisa de passaporte. E, aliás, se ele quiser sair da União Europeia, eu acho que ele também não precisa de passaporte, tá? Por rodovias. Eu acho que ele também não precisa de passaporte. Eu acho. Assim, não tenho certeza. Peço perdão aqui por isso que eu estou falando. Eu sou extremamente leigo. Mas eu acho que ele não precisa também, tá? Acho que ele não precisaria também. Talvez tenha uma guarita lá, mas dependendo do horário, se aquele horário que muitas pessoas estão cruzando a fronteira, eu tenho lá minhas dúvidas, tá? Eu tenho lá minhas dúvidas se de fato vão olhar todo mundo. Então, assim, pode até acabar saindo do território europeu, né? Por isso que eu digo, assim, tem esse argumento, beleza? Tem a questão dele não, mas é muito fácil dentro da Europa você mudar de país, né? É muito fácil. É óbvio que existe toda a cooperação, né? Mas, de novo, eu, eu tenho essa ideia que meio que joga contra esse argumento, tá? Meio que joga contra. Mas, enfim, a gente vai acompanhar o caso, né? Peraí, vou repetir. Tem coisas novas aparecendo todos os dias, né? Inclusive, a advogada da vítima deu entrevista ao UOL, né? Ao UOL, então, falou sobre o estado da vítima, disse que ela realmente não quer nenhum tipo de indenização e se a advogada tentasse uma indenização, ela ia procurar outro advogado, né? Então, falou, cara, são coisas que muita gente usa a favor de, tá usando isso para dar credibilidade ao seu depoimento. Não. Cara, ela poderia simplesmente pedir milhões de euros e desaparecer, né? Eu quero apenas milhões de euros, me pague, eu tiro a denúncia e ela some, simplesmente some da face da Europa, por exemplo. Não quero ser julgado, não quero ser destratado, eu simplesmente
vou viver com os meus milhões de euros em outro país, né? Pede asilo em outro país, vai morar, podia se levar uma vida dessa, né? Mas não. Então, assim, para quem acha que é interesseiro, cara, o dinheiro para qualquer tipo de, até de injúria, no caso, difamação. Né? Se você xingar alguém na rua, você está lesando a outra pessoa mentalmente, tá? Psicologicamente. Então, essa pessoa pode te processar, pedir uma compensação financeira por isso. Porque você está causando um problema de saúde mental nessa pessoa. Você imagina no caso do Daniel Alves que teve agressão física de fato. Então a questão da indenização não tem essa de interesseiro ou não. Cara, a indenização ela existe porque houve um dano psicológico e um dano físico. A indenização é para que a pessoa arque com os custos de um tratamento, da recuperação física e principalmente da recuperação psicológica. E ela não quer, né? E ela não quer. Eu não acho que isso dá mais credibilidade ou fortalece o argumento dela. A pessoa que simplesmente quer justiça. Para ela se sentir bem, o corpo vai sarar. A mente eu vou tratar e ela vai ficar bem. Mas para eu ficar bem de fato, eu preciso que ele seja condenado. É preciso que a justiça seja feita. E não vai ter dinheiro no mundo que pode me pagar que vai me tirar esse transtorno. Me tirar que vai me deixar em paz, né? Às vezes é isso que passa assim no pensamento dela. Então esse argumento, cara, assim, é o que eu falo. Todos os argumentos que as pessoas usam contra a vítima, suposta vítima, vamos usar a suposta vítima, que eu falei, é um caso que ainda vai ser julgado. Todos esses argumentos que as pessoas usam contra a suposta vítima são argumentos muito ralos, né? São argumentos muito, cara, assim, é muito fútil, né? São argumentos muito fúteis, né? Então, enfim, a gente vai acompanhar o caso e algumas notícias notícias novas a gente vai repercutir sobre. Cara, eu acho que eu nem não vou ouvir, não vou falar muito vamos ouvir um pouco do Rogério Ceni, vai. E sobre a prévia da Copa do Brasil, muita expectativa, né? Assim, não tem muito o que falar, cara. É muito cedo na temporada para falar quem tá melhor ou quem é favorito ou quem não é. Porque até aqui, o futebol apresentado pelas duas equipes não dá para servir como base. O Flamengo fez muitos gols, mas fez partidas ruins. O Palmeiras fez partidas muito ruins com o seu time titular. Só que o Palmeiras tem um trabalho longevo, né? Então, assim, pô, apesar do Flamengo ter um trabalho novo, ter goleado algumas equipes muito fracas, mostra que é uma equipe que não tá com falta de confiança para fazer gol. Mas do outro lado tem uma equipe que tomou pouquíssimos gols, isso de longa data, não é agora, isso de longuíssima data. Tem um problema para marcar gols? Tem um problema para marcar gols. Mas é uma equipe que tem como é que é? O grupo tá junto há muito tempo, a comissão técnica, mesmo o treinador. Então é o que eu falei, assim, eu não acho que tem favorito nesse jogo. O estádio, para mim, não é um estádio neutro. Vai ter muito mais torcedores flamenguistas, a menos que a torcida palmeirense seja reforçada por várias torcidas rivais, e aí talvez a gente tenha mais um equilíbrio de torcidas. Mas se prevalecer a lógica, o Flamengo deve jogar praticamente em casa, né, em Brasília. Então, é por isso que eu digo, vai ser algo que não tem favoritismo, mas que para quem perder vai causar uma fumaça. O Palmeiras imediatamente já toma uma pancada, uma fumaça, uma pressãozinha logo de cara, e para o Flamengo após o Mundial, em virtude do que ia acontecer no Mundial. Porque se perde do Palmeiras, o torcedor vai ficar chateado, vai ficar aborrecido, vai cobrar, obviamente, mas com muita cautela, porque tem um campeonato importante ainda a ser jogado. E aí sim, se não levar ao Mundial, o que é absolutamente normal, porque vai enfrentar o Real Madrid. Então, aí eu acho que vem, né, a crise ela vai começar a se instaurar. Então, é uma partida muito importante, apesar de você pensa, o que vale Supercopa? Não vale absolutamente nada. Talvez valha. Acho que nem a glória de você ganhar um título não conta nesse caso. Porque, pô, é um título de um jogo único, né? Talvez valha a premiação, mas o que está mais em jogo é a estabilidade, né? É a estabilidade. E você perder para um grande rival
E de um lado, um treinador que está começando trabalho e do outro, um clube que não contrata. O torcedor é absolutamente tarado por contratações, né? Então é isso, eu acho que tem muito parelho, muito igual, no momento, o futebol apresentado, e vai ser um jogo bom. Assim, não acho que vai ser um primor de futebol, mas vai ser um jogo bom por todo o contexto, por toda a rivalidade que foi se gerando e que foi aumentando ao longo dos últimos anos entre essas duas equipes, tá? Duas grandes equipes do futebol brasileiro. Vamos de coletiva. Deixa eu só fechar algumas abas aqui. Tá ficando pesado, né? Não sei se eu tô streamando, não sei se vocês percebem, mas tá ficando bem travado os vídeos. Fechar algumas coisas aqui para ver se dá uma ajuda. É canal oficial do São Paulo, né? São Paulo FC. E aí fica sempre o convite aberto para vocês. Se quiserem ouvir a coletiva na íntegra, entra lá. Eu vou acelerar o vídeo, então se quiser ouvir também na velocidade normal, entra lá, mas não deixa de se inscrever no canal, né? Dá uma moral para a galera que faz o conteúdo para a TV do São Paulo. Se você curtir o que o Rogério Ceni falou, deixa o seu like no vídeo, tá? Mas é o que eu sempre faço convite aqui. Entra lá e pelo menos se inscreve, né? Se você é torcedor, entra lá. E se você apenas quer acompanhar o futebol como um todo, se inscreve também, né? Dá essa moral para a galera que faz um trabalho bacana, né? A gente acha que é pouca coisa, né? Mas tem que levar microfone, tem que levar câmera, enfim. É um trabalho. Depois tem que tratar o vídeo, em alguns casos, se o negócio não vai direto para o ar, tem que tratar o vídeo, tem que melhorar o som, tem que melhorar o áudio, por aí vai. Então, é um trabalho bem bacana, né? Fora o dia a dia, os bastidores que são mostrados. Então, dá uma moral para a galera e vamos embora. Vamos ouvir apenas um trecho, porque a gente já está com bastante tempo de podcast hoje. Ceni após a vitória sobre a Portuguesa no clássico disputado no estádio do Morumbi. Rogério, boa noite. Queria que você falasse, obviamente, da atuação de modo geral, mas principalmente do posicionamento dos dois zagueiros, né? Bem avançados, armando o time muitas vezes, e numa noite que o Beraldo tinha um bom teste e acho que acabou passando, né? Acho que, boa noite, a dupla de zaga foi talvez o ponto mais alto do time. Gostei muito da formação. Alan Franco também, é que o jogo aconteceu um pouco mais pela esquerda. Sim. O Beraldo se destacou, acho que pelos passes e apoio. Mas os dois jogaram muito bem. Tomamos aquele gol no final por um errinho de posicionamento nosso. Não se pode ceder contra-ataque. 40 do segundo tempo, ganhando de 3-0. Mas não é uma culpa deles do contra-ataque, mas o posicionamento poderia ter sido um pouco melhor no fechamento do Beraldo. Mas jogaram demais. São dois zagueiros que constroem muito bem. Beraldo fez essa função. O Alan Franco, categoria, técnico, lúcido. Gostei bastante do jogo dos dois. O time se posicionou bem, tentou, acho que enquanto teve com a sua formação original, dominou o jogo e tentou sempre agredir a Portuguesa. Com as alterações, perdeu um pouquinho das características, mas mesmo assim se manteve firme no jogo, se manteve coeso no jogo, ofereceu poucas chances ao adversário e eu acho que, como no jogo do Ituano, manteve o controle praticamente de toda a partida. Moral, né? Que moral que o Rogério Ceni deixou aí para a dupla de zaga, fez um bom jogo de fato. É porque às vezes a gente olha o placar e fala, pô, o Galo fez 2 gols, né? E naturalmente você acaba exaltando o cara que fez 2 gols. Mas você acaba a gente ouvindo o Rogério Ceni, e é importante, cara, para mim, coletiva só teria essas perguntas, tá? Informação a posicionamento de jogador, posição tática, de vez em quando é legal ouvir um pouquinho, uma polêmicazinha ou outra, né? Uma fofoquinha de vez em quando é legal, mas para mim, as coletivas, quando se fala fica falando de boato, isso aí eu não gosto muito, né? Eu gosto quando fala do jogo mesmo, e o Rogério Ceni não tem vergonha nenhuma de falar as ideias dele, o que ele pensou, e tem muita gente que não fala para segurar, né? Pô, não vou falar do meu esquema tático que o outro vai ouvir. E, cara, tem que ter essa vaidade. O treinador que é bom, ele tem que montar o time a cada jogo, né? Para cada adversário. E o Rogério Ceni faz isso. Ele até falou, cara, o ponto alto da partida foi o dupla de zaga. Bacana ver que a ideia do São Paulo, do Rogério Ceni, que ele falou isso no início da temporada, de ter uma defesa mais sólida, realmente está trabalhando nisso. Né? Vai ter. Eu acho que o Rogério vai tentar fazer essa marcação-pressão, adiantar os zagueiros para ter mais volume de ataque, né? Então os caras muitas vezes vão armar a jogada, mas ele pensa. Ele tem essa coisa de. Até do goleiro ele fala, do Rafael, de jogar mais com o pé, né? Com a bola no pé, para ajudar nessa saída de bola.
e para acelerar a saída de jogo, enfim. Mas essa ideia de dizer que o ponto alto e até exaltar a falha na hora que o São Paulo toma o gol da Portuguesa, mostra que é um cara que está trabalhando, que ele está realmente trabalhando esse lado defensivo para que o São Paulo tome menos gols, né, e sofra um pouco menos nas partidas ao longo do ano. Rogério, tudo bem? A gente conversou com o Galopo agora na zona mista e perguntou se ele já tinha jogado alguma vez nessa função, né, um falso 9, e se partiu a ideia dele, se ele já havia comentado com você que ele poderia fazer essa função. Ele disse que não. Ele disse que você teve essa ideia, você chegou para ele, você conversou e ele te ouviu e tentou desempenhar da melhor forma possível. Como que você chegou nessa conclusão de que o Galopo, vendo a característica física dele, talvez num primeiro momento a gente não imagine que ele consiga desempenhar essa função? Como que você chegou nessa conclusão e como que você viu essa atuação e esses 2 gols marcados? Pela necessidade. Na verdade, o Galopo não é um 9 e eu acho que o primeiro tempo dele não foi um grande primeiro tempo. Eu acho que ele fez os gols, foi importante. Depois, quando ele, por alguns momentos, saiu um pouquinho mais da área, logicamente ele rende mais, eu tenho consciência disso. Mas na ausência de um outro jogador que possa fazer a função do Caleri, ele é um jogador que tem bom cabeceio, boa finalização. Eu acho que ele estando próximo do gol, ele tem oportunidades de marcar. Já fez isso contra a Ferroviária, quando entrou. E hoje teve a felicidade de fazer um gol numa belíssima jogada do David. E depois teve a frieza de bater um pênalti, que ele e Rato eram os dois encarregados de bater pênalti hoje, caso acontecesse pênalti no jogo. E o Rato já tinha saído, ele bateu e bateu com a mesma frieza que bateu na Sul-Americana, né? É isso? Na Sul-Americana. Agora, é, é, ele foi contratado, repito, não sei valores, mas ele foi contratado e nós estamos tentando sempre dar minutos para ele. Eu sei que não é a posição de origem, não é a posição nem que ele gosta tanto, foi um pedido meu para ele fazer a função. Sei que ele não vai render, ele pode render mais em outras funções do que essa, mas em outras funções eu tenho jogadores que também rendem mais. Então eu tenho que tentar utilizar da melhor maneira possível ele. Hoje o Caleri estava com com algumas dores, e eu preferi segurar o Caleri e achei que ele podia exercer a função. Ele foi feliz, mérito dele aí os gols que fez. É bacana de falar sobre isso, né? Eu tinha comentado sobre isso ontem, que eu tinha ouvido um pouco da coletiva do Rogério Ceni e pode ser uma solução de curto prazo, né? Porque o Rogério ele fala da questão de ter um reserva para o Caleri, porque o Caleri é o centroavante. Nesses jogos, ele não dá para jogar sempre. Então, nesses jogos, vai ser importante ter uma temporada longa de vários campeonatos. Você precisa ter um reserva. No caso, ele encontrou uma solução para o Galopo. É óbvio que ele não vai render assim. Ele já faz questão de pôr isso na mesa, né? Para o torcedor não se iludir. Ele não vai jogar bem assim em todos os jogos. Isso não é uma posição de ofício. Mas se ele tiver disposto a aprender e a melhorar, pode ser uma opção ao longo da temporada, né, para ajudar o São Paulo nessa carência que tem em relação ao substituto por Caleri. Rogério, tudo bem? Boa noite. Você falou sobre características de jogo quando você faz mudanças. Queria que você abordasse esse tema no lado esquerdo, que parece que funcionou muito bem hoje, com diversos jogadores. Luciano caindo pela esquerda, formação original, depois a entrada do Pedrinho, Marcos Paulo chegando também. E você falou sobre necessidade, complementando necessidade e a função do jogador. Também comentasse a possibilidade da chegada de um reserva para o Caleri, que você já veio batendo, e o nome do Erisson sendo muito falado recentemente. Desses 2 temas, o Erisson e o lado esquerdo e as mudanças que você fez durante o jogo. O lado esquerdo funciona melhor porque o Luciano é canhoto, gosta de vir pro lado de cá. O Nestor, que é o dos volantes que jogou hoje, é o volante mais avançado, jogou pelo lado esquerdo. Então é natural que a gente crie um pouco mais, balance e crie um pouco mais. Do lado direito ficaram mais as inversões de jogo, né? Mas era bem esperado pela gente no dia de hoje, pela formação que a gente escolheu. Sobre o 9, nós precisamos, acho que eu falei em outras entrevistas, nós precisamos de um jogador nessa função. O Galopo a fez hoje, mas realmente, eu acho que por esforço, até por dedicação dele, eu tenho trabalhado com ele constantemente, mas eu vejo que ele falta pré-requisitos para usar essa função, porque ele nunca fez. Mas teve boa vontade para executar, e eu acho que quando você tem minutos para jogar, você tem que aproveitar. Ele aproveitou da melhor maneira possível, como ele podia. Independente de quem seja o 9, nós estamos atrás de um jogador para essa função, com mais características do que o Galopo tenha de jogar de 9. Mas é uma coisa que não é. Contratar 9 custa caro e é sempre mais complicado. Talvez seja uma contratação não tão simples, um pouco mais demorada. Vamos tentar para a semana que vem, porque a semana é cheia, para que possa ver se a gente consegue trazer um jogador para essa função, que a gente consiga regularizar o Caio, quem sabe amanhã também, para estar à disposição no final de semana, para a gente ter mais uma outra peça, porque nas funções, nas 2 laterais, nós estamos bem no limite. Rogério,
Aqui ele falando mais uma vez da questão do Galopo, né? Tá improvisado. Só que ele falou também, importante que ele falou, você contratar um 9 não é uma coisa barata. E ele deu o miguezão quando ele tava falando do Galopo, de usar o Galopo como nome, falou que não sabe quanto custou o Galopo, né? Ele pode não saber o valor exato, mas ele sabe que custou caro, né? Então por isso a importância dele falou de pôr o cara em campo, de pôr ele para jogar, porque sabe que não foi uma aquisição barata, né? Não foi algo que custou pouquíssimo para o São Paulo. Então ele tenta, obviamente, improvisar. O São Paulo tem o problema da questão dos gringos, né? Tem muito estrangeiro, então alguém sempre vai ficar de fora. E a importância do que ele falou, mesmo não sendo a posição de ofício dele, de entrar e aproveitar a oportunidade. Porque muita gente vai ficar de fora. E o Galopo mostrando que ser um cara que pode contribuir até cara, jogando fora de posição, tá disposto, tá com vontade de aprender e de fazer coisa diferente, ele pode ganhar um espaço nesse elenco do São Paulo que tem inflado de gringo, né? Da forma como você descreveu a função do Luciano, a gente entende que o São Paulo hoje tem um desenho independente. Acabou o Ivan Drago, né? O Ivan Drago da Transamérica. Acabou de falar do Luciano, né? Ele falou também do lado esquerdo, né? Tem o Nestor, o Luciano é canhoto, gosta de cair pelo lado esquerdo, por isso da força do lado esquerdo do São Paulo. Independentemente das variações de um 4-2-4. Você está totalmente satisfeito com essa movimentação do Luciano, tendo mais liberdade para flutuar? Ou você entende que em determinados momentos ainda é necessário um articulador? Não, eu acho que o Luciano faz bem a função. Nós não jogamos no 4-2-4. O Luciano ele sempre teve liberdade quando nós jogávamos ano passado um 4-1-3-2, por exemplo, né? Com, sei lá, Sara, Nestor e Igor Gomes, mais 2 homens de frente, ou Patrick, Nestor e Igor Gomes. Depois que o Sara foi embora, e com Caleri e Luciano na frente, ele sempre teve essa liberdade. Ele gosta de fazer isso. E é onde a gente tenta sempre criar uma superioridade. Então, eu vejo que ele se sente à vontade na função, tem se doado mais na marcação, nessa função. Isso não quer dizer que ele não possa ficar fora de uma partida e jogar um jogador com mais características do que ele nessa função, dependendo do tipo de jogo, dependendo contra quem dependendo como são os laterais, quem são os volantes, pra gente poder escolher quem vai jogar, do cansaço, enfim, de tudo isso, né? Mas eu vejo um bom desempenho dele nessa função. 10. Tem o Marcos Paulo, que eu acho que é um 10, mas eu acho que ele precisa ganhar ritmo. Falo com ele todos os dias, porque ele é muito talentoso, eu repito, mas ele tem que ter intensidade para jogar de 10. Ele tem que ajudar mais na marcação, se movimentar mais rápido, soltar essa bola com um pouquinho mais de velocidade, aparecer para o jogo. Mas ele sim, eu acho que é o 10 mais talentoso, talvez, que nós teríamos para ocupar essa função. O Galopo gosta de jogar por trás do 9. Eu acho que ele talvez não tenha o mesmo talento do Marcos Paulo, mas em compensação tem uma parte física mais apurada, né? O Nestor jogou em determinado momento nessa função, mas também é um jogador habilidoso e de boa parte física, pode fazer. E nos últimos jogos quem fez foi o Luciano nessa função. Tu pode jogar nessa função, sem dúvida, pode, mas como nós não temos ninguém na direita, eu não posso tirar o Rato. Mas se quisesse usar o Rato nessa função, totalmente. Acho que é um jogador que pode exercer tranquilamente essa função também. É legal o Rogério Ceni falar da questão de ter um jogador que se articule como um camisa 10, né? E ele cita vários jogadores, então o São Paulo pode improvisar muita gente lá, né? Nesse posicionamento, fica claro que em virtude do adversário e do contexto da partida, o São Paulo pode mudar isso para ter uma característica diferente ou até para meio que dar um nó tático, entre aspas, né, no adversário, de pô, agora é o Luciano, agora é o Galopo, né? Agora puxou o Rato mais pro lado esquerdo, né? Que ele falou, pô, do lado direito é um pouquinho mais frágil, então não dá para mexer muito no Rato, mas dá para usar também. Então, dependendo do adversário e do contexto da partida, o São Paulo pode mudar bastante, né? Bacana, informação importante para os futuros adversários do São Paulo, tá? Eu vou só para mais uma pergunta. Tá boa a coletiva, tá? Até agora tá muito boa a coletiva. Galera perguntando mesmo sobre jogo, posicionamento, mas vamos só para mais uma. Rogério, do apito final de hoje até o apito inicial de domingo são 67 horas. Sim. Você tinha manifestado uma certa preocupação na coletiva do Palmeiras de não esticar muito a corda. Você tem uma semana inteira que vem para recuperar. Então, são duas perguntas. A primeira, você acha que conseguiu, dentro do que você planejou, o time não vai chegar
tá tão desgastado assim pro jogo contra o Corinthians. E a segunda é, você acha que o Orejuela tem uma certa falta de confiança aqui no São Paulo? Não só agora, desde a primeira passagem dele, para conseguir mostrar o que ele já mostrou em outras grandes equipes Olha, e não conseguiu aqui. O Orejuela foi meu jogador no Cruzeiro durante o pouco tempo que eu tive lá e jogou muito bem no Cruzeiro quando eu tive lá. Jogador que tinha muito escape, não teve muito bem nos últimos 2 clubes que passou. Voltou, hoje é o único lateral disponível. Eu treinei o Vinícius, trouxe o Vinícius da base, que a formação de origem dele é como lateral direito, e treinou 2 dias comigo como lateral direito para ter uma peça de reposição em caso de necessidade, hoje para lateral direita. O Orejuela tem que ganhar confiança, ele tem capacidade, ele tem potencial, tem força, mas às vezes erra um lance bobo, o torcedor já vem com o passado, logicamente, e acho que talvez ele traga o passado para dentro de si. Ele tem que esquecer, se concentrar, focar somente no jogo e fazer o melhor dele dentro das oportunidades que ele está tendo e que muito provavelmente vai ter, porque nós não temos ninguém voltando nessa posição no mínimo nas próximas 2 semanas, né? Então, temos que dar força para ele, o torcedor tem que incentivar. Se ele estiver na posição, na lateral direita no próximo jogo, o torcedor tem que incentivar, porque é um jogador, veste a nossa camisa e precisa de confiança, porque ele tem capacidade para exercer a função. Você só falou do Orejuela, né? Importância da moral da torcida, mas tem algum ponto da coletiva que a gente vai falar do tempo, né? De descanso que o São Paulo tem em relação ao Corinthians. Eu não sei se vai perguntar na sequência. Não tanto, pode falar. alguns jogadores estão cansados, mas é um benefício. Eu lembro que no ano passado nós tivemos esse benefício. Nós jogamos contra o Corinthians com 2 dias de vantagem. Acho que vocês lembram isso na fase classificatória do Campeonato Paulista. Eu até citei, se eu não me engano, era o Vitor Pereira, o treinador, né? Ele citou da desvantagem de jogar com 48 horas de diferença. E a mesma situação, nós vamos enfrentar o Corinthians com 48 horas de diferença, com pouco descanso, pouca recuperação, praticamente sem treinamento. Mas nós contamos muito com o apoio do nosso torcedor. Eu acho que o apoio da nossa torcida pode fazer a diferença na parte motivacional de cada jogador. Não estamos aqui reclamando, nada. Faz parte do jogo. Talvez poderia os 2 jogos ter sido na quarta, ou poderia, né, como foi contra o Palmeiras, os 2 na quinta e jogaram, se enfrentaram no domingo em condições iguais. Eu acho que o Corinthians leva vantagem no aspecto físico, sim, como nós levamos, e eu dei a entrevista aqui aquela vez, concordando com o Vitor Pereira, que ele tinha desvantagem no aspecto físico, mas nós vamos nos superar. Nós somos São Paulo, nós temos a nossa camisa, nós temos a nossa torcida, e temos que nos superar mesmo diante dessa dificuldade. Rogério. Bom, é isso. Eu vou fechar a coletiva com ele falou, né? São Paulo, nós vamos pra cima, nós vamos, né, fazer valer o mando de campo, enfim, honrar a camisa tricolor, jogou pra torcida, né? Convocou a torcida para apoiar. Então acho que isso é fato, né? Apesar talvez que eu falei, às vezes, talvez apesar da média de idade do São Paulo ser mais baixa que a do Corinthians, eu nem sei de fato valores exatos quanto eu só estou fazendo uma suposição, são 2 dias a mais de descanso. Eu falei, mesmo se não tivesse, eu imagino que o Lázaro já faria um planejamento nesse jogo contra o Guarani de meio que não vou esticar tanto a corda para o Renato Augusto para ele poder jogar, porque esse cara é diferente, porque esse cara faz a diferença. Então talvez, o Corinthians estava até perdendo o Guarani, talvez ele, dependendo da partida, se não fosse uma terça-feira, ele ia aceitar o empate. Talvez o Corinthians aceitasse o empate. Por quê? Porque tem um clássico no final de semana. Agora não, tem 2 dias a mais, dá para buscar a vitória, dá para, né? Mas se não tivesse, certamente que ele faria. Se não tivesse tantos dias a mais de descanso, certamente que ele o empate seria bacana, em virtude de, saímos atrás, tem que buscar um resultado, conseguimos empatar, tá tudo certo. Vamos poupar a galera para o jogo do final de semana, porque aí o tempo de descanso das 2 equipes seria o mesmo na teoria, né? Então com esses dias a mais, dá para você ir um pouco a mais, porque vai ter um dia a mais de descanso, 2 dias a mais de descanso no caso, tá? Então é isso, gente, eu vou fechar por hoje. O Rogério falou muita coisa legal, muita coisa bacana, espero que o Lázaro... E aí, o torcedor vai falar, tá esperando que o Lázaro tenha ouvido? E espero que tenha ouvido mesmo. E não só ele, como todos os treinadores. Porque, como eu falei, eu vou repetir, o grande mérito do Rogério Ceni não é ficar preso a um esquema tático. Ele vai mudar o jogo, ele vai mudar jogadores, fazendo substituições até no primeiro tempo, se for necessário. Ele já fez isso ano passado, de mudar a partida de acordo com o adversário. De acordo com o adversário entrar em campo e se portar dentro de campo, talvez ele faça mudanças já no primeiro tempo, para mudar a dinâmica da partida para um cenário que favoreça o São Paulo, favoreça a equipe tricolor. Então é isso, gente. Por hoje eu vou fechar. Bacana a coletiva do São Paulo, do Rogério Ceni, falou de muita coisa legal, de jogador, de
de posicionamento, enfim. E grande clássico no final de semana, 2 clássicos, aliás, né? A Supercopa do Brasil, jogo no sábado, e o clássico aí, o fabuloso, entre o São Paulo e o Corinthians no domingo, tá? A gente vai acompanhar dessas 2 grandes partidas e a gente vai voltando ao longo dos dias para comentar um pouco mais. E é isso, e eu vi coletivas, né? E eu vi coletivas e repercuti coletivas. E por hoje finalizo, né? Peço perdão aqui, um podcast de 1 hora, né? Não era intenção. Sempre tento encurtar, mas aqui a gente começa a falar e a refletir. E aí vai indo, o tempo vai indo. Mas por hoje eu encerro, valeu demais. Ótimo final de semana para todo mundo, um forte abraço e até amanhã. Tchau.